Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. João Gabriel, eu sou o médico fundador aqui do Centro Médico Capilar. Eu fiquei até super surpreso com a quantidade de dúvidas que eu recebi no Instagram. Aliás, venho recebendo nesses últimos anos, quem acompanha aí a trajetória nossa viu o quanto o transplante aqui na clínica evoluiu. E assim, eu abri uma caixinha de perguntas, que geralmente quase eu nunca faço isso, abri uma caixinha de perguntas, eu recebi assim mais de 500 perguntas em um dia. Eu fiquei assim realmente impressionado que a galera tem bastante dúvidas ainda, e a gente vai através desse vídeo tentar responder o máximo possível com mais detalhes as perguntas mais frequentes, beleza? Vamos lá. A primeira pergunta, a primeira aqui, os homens geralmente têm esse receio, né? O transplante capilar dói? Galera, é assim, o transplante capilar ele tem sim um pouquinho de dor, tá? Mas não é nada absurdo. A gente faz anestesia de forma local e para fazer essa anestesia são várias picadinhas ao redor a gente faz na nuca, faz nessa região, nas duas laterais. São várias picadinhas nessa região, a duração média aí de uns 5 a 10 minutos. Então assim, ninguém nunca desistiu por causa disso, incomoda sim um pouquinho, mas se a gente pensar que a cirurgia ela tem uma duração aí em média de 8 horas, você vai ter ali um sofrimento leve durante 5 minutos. Então é muito pouquinho, dá pra aguentar assim. O pós-operatório também dificilmente tem dor, tá? Pode ter algum incômodo, claro que a região é cheia de microperfurações, então vai ter algum incômodo normal, mas também nada de dor extrema. É claro que em medicina tudo pode acontecer, tá? Já tive pacientes que sentiram dor, mas é raríssimo e mesmo assim a gente consegue contornar com tranquilidade, beleza? Outra pergunta que até achei bem frequente, teve mais de 10 perguntas somente desse tema. Eu costumo dizer que o transplante ele é feito de detalhes, tá? E os detalhes fazem muito a diferença. A pergunta é se quem tem redemoinho atrapalha alguma coisa para realizar o transplante. A verdade é que não, desde que seja um transplante muito minucioso, muito bem feito, a gente costuma, até trouxe isso aqui para exemplificar, a gente costuma seguir, aqui você imagina uma unidade folicular, tá? Desde a raiz com o cabelo saindo, ele tem uma certa inclinação. Aqui que entra a arte do médico, ele tem que ter uma precisão muito grande, porque a gente, por exemplo, aqui tem 2 folículos, eu tenho que entrar com a lâmina, com o blade, exatamente nessa posição, não pode ser nem menos nem mais. Se eu entrar com a posição errada, eu acabo ferindo esse outro folículo do lado e a gente planta um fio e mata outro, então é praticamente inviável. O transplante com redemoinho ele não atrapalha, pelo contrário, se ele for bem executado fica maravilhoso, fica lindo. Assim, eu falo que o transplante ele nunca vai ser exatamente igual à natureza, mas hoje eu tenho orgulho de falar que a gente consegue fazer transplantes que muito difícil de se perceber que é transplante, que não é um fio natural. Então os detalhes são super importantes nesse tipo de atuação nossa, e o redemoinho é totalmente possível de ser feito tanto na frente quanto na coroa, inclusive eu indico muito. Uma das perguntas também super frequentes aqui é se o transplante ele é definitivo, se os cabelos transplantados eles podem ou não cair. Tá? Eu costumo falar que o transplante, os fios transplantados eles são extremamente resistentes. Gente, é praticamente impossível eles caírem, mas tem certas condições clínicas que podem levar o fio a cair sim. Tá? Temos doenças autoimunes, doenças que são mais raras, mas não são impossíveis de acontecer. Tá? Então isso é possível sim desse fio cair. Uma das doenças também que está causando queda, graças a Deus é uma queda assim, na grande maioria dos casos é uma queda reversível, é o Covid. A doença como é nova, ela causa um estresse inflamatório metabólico muito grande. Está acontecendo de alguns fios diminuírem a espessura dos fios, tem uma perda transitória, cai alguns fios, mas graças a Deus a maioria dos casos o fio ele tá voltando, e também temos muitos tratamentos que ajudam a fortalecer esse fio. Então a gente está tendo assim um bom resultado mesmo com doenças inflamatórias graves. Então o fio ele é resistente, mas não é totalmente imune à queda, tá? Geralmente a pessoa que faz o transplante, esse fio vai durar a vida inteira do paciente. É importante dizer que esse fio ele é proveniente de uma área onde nós não temos receptores para calvície, que é essa área lateral, tá? Aquelas famílias onde tipo você vê assim um vovozinho lá da família, ele tem a perda total do cabelo, inclusive da área doadora.
Então pode ser que nesses indivíduos no futuro eles venham a perder alguns fios mesmo de uma área considerada segura, que é essa área lateral, tá? Mas isso é muito, muito difícil de acontecer. Isso é a realidade de menos de 1% das pessoas, tá? Até muito, muito menos que isso. Beleza? Geralmente os fios eles duram a vida toda aí. Ó, outra pergunta aqui também bem frequente: qual a técnica que nós utilizamos para fazer o transplante? Se é com pinças ou se é com DHI e implanters? Então, eu trabalhei muito tempo não, 6 meses no máximo com os implanters, tá? E na minha opinião, as duas técnicas são maravilhosas desde que sejam bem executadas, tá? Comigo, o implanter, vantagens e desvantagens, tá? Torna-se a cirurgia muito mais rápida. A cirurgia você ganha 3 horas, diminui o tempo cirúrgico, porque o implanter é muito simples, é só colocar e apertar, posicionar. Então isso torna a cirurgia muito mais rápida, confortável para o paciente. A equipe cirúrgica também termina o trabalho muito mais rápido. Então é um procedimento muito mais simplificado, vamos dizer assim. Contra, o que eu percebi com o uso dos implantes: o cabelo grosso, o cabelo forte, que tem uma raiz estruturada, um bulbo super forte, ele não sente dano com o implanter, tá? Porque o implanter ele tem um tubo cilíndrico no meio dele, onde o cabelo ele é inserido. Pode ser manualmente, pode ser com pinças ou pode ser com aparelhos que colocam esse fiozinho de maneira menos traumática possível. Porém, quando você fecha esse aparelhinho, ele vai ter contato com um tubo metálico. Esse contato pode ser rápido, pode ser por alguns minutos. E depois, no momento da incisão, quando o médico ele aperta esse tubinho, acaba empurrando, e por pressão esse fio ele vai descendo ou no canal aberto pelo médico previamente, ou ele vai direto, ou ele faz a incisão direta com uma agulha e em seguida já aperta. Então é um movimento mais traumático do que a micropinça. Então, aliás, voltando para o fio grosso ele aguenta muito bem esse impacto do implante, mas já um fio fino, um fio mais frágil, que é a realidade da grande maioria dos brasileiros, ele sofre com esse tipo de técnica, acaba reduzindo um pouco a taxa de sucesso do nascimento desse fio. Então eu percebi no decorrer dessas muitas cirurgias que nós já realizamos aqui na clínica, que o implanter ele é bom para o cabelo mais grosso, um cabelo mais estruturado. Hoje, com a micropinça e com profissionais treinados especificamente na micropinça, nós temos resultados excelentes, tanto com cabelos finos, cabelos afros, cabelos fortes, cabelos médios. Então nós temos aí um resultado bacana em todos os tipos, os biotipos capilares. Isso me fez ficar apaixonado por essa técnica e não trocar mais, tá? Já faz mais de 4 anos que a gente utiliza exclusivamente essa técnica, tá? Mas eu costumo falar assim que depende muito da habilidade, não tem que técnica é melhor. As duas técnicas conseguem densidade, as duas técnicas conseguem naturalidade, mas desde que tenha uma equipe super especializada e habituada com o uso do dispositivo, tá? Seja micropinça, seja implanter, e isso é o que menos importa, na verdade. O importante é que o resultado atingido ele tenha naturalidade, tenha volume e densidade, e que ninguém perceba que é um transplante capilar. Afinal, ninguém quer que fique um aspecto artificial. Então acho que com o uso bem aplicado dessas técnicas, o paciente vai ter um final feliz aí, com certeza. Olá, eu sou o Daniel, sou médico cardiologista aqui no Centro Médico Capilar. E respondendo a pergunta, sim, pacientes diabéticos podem realizar o transplante, né? Eu solicito, antes do procedimento, para fazer a avaliação pré-operatória, alguns exames, entre eles o eletrocardiograma, glicemia de jejum, coagulograma e outros exames de sangue. E com esses exames e com o histórico de cada paciente, eu consigo saber quais são os riscos e quais são as orientações específicas para cada caso. Por exemplo, pacientes diabéticos, quais remédios eles têm que suspender ou não. E de acordo com cada doença de cada paciente, a gente consegue orientar melhor para que o procedimento corra da maneira mais segura possível. Aproveitando, é um procedimento com baixo risco, né? Um procedimento bem tranquilo. Ele é feito sob anestesia local, então não tem os riscos de uma cirurgia grande, né? Que é feita com anestesia geral. E durante o procedimento, o paciente fica o tempo todo monitorizado, a gente acompanha todos os sinais vitais,
E são raros, né, mas alguns pacientes que têm algum tipo de contraindicação, algum tipo de risco aumentado, caso ocorra alguma coisa durante o procedimento, a gente tem toda a estrutura para dar esse suporte para os pacientes. Então, o procedimento é bem seguro. Eu sou a doutora Renata Vasconcelos, sou dermatologista e tricologista. Além de participar dos transplantes capilares, eu sou a coordenadora da unidade clínica de tratamento do Centro Médico Capilar. Bom, respondendo a pergunta, que vocês mandaram sobre fazer ou não tratamento antes do transplante, bom, gente, o tratamento sempre é válido, No primeiro momento, nós temos o objetivo de reverter e melhorar o máximo possível essa calvície. E mesmo que o resultado não seja satisfatório, esse tratamento ele consegue fortalecer os fios que vão ser transplantados. Então, esse tratamento sempre é uma boa opção. Falando um pouquinho sobre o tratamento clínico, nós trabalhamos basicamente com algumas modalidades de tratamento, A gente pode fazer um tratamento caseiro, em que a gente inclui tanto medicações via oral quanto tópicas, então a gente costuma usar bastante na tricologia o minoxidil, vitaminas, fatores de crescimento. E além disso, nós também temos na nossa unidade clínica o tratamento com mesoterapia e o MMP, hoje considerado uma das modalidades mais avançadas de tratamento para alopecia androgenética. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Olá, eu sou a doutora Gabriele Mussis, tricologista aqui no Centro Médico Capilar. Eu faço anestesia da região receptora dos folículos, onde posteriormente o Dr. João Gabriel entra para fazer as incisões. Sou responsável também pela supervisão das equipes cirúrgicas e fico responsável pelos pacientes no pós-procedimento, tá? Eu vim mostrar para vocês um pouquinho do que seria esse pós-procedimento do transplante capilar. Os nossos pacientes, eles recebem um kit que contém shampoo, que contém vitaminas, que contém um analgésico caso necessite, água termal e também recebem uma caderneta explicativa com tudo relacionado ao pós-procedimento, com todas as dúvidas principais e também uma almofada para auxílio na hora de dormir nos primeiros dias, tá? Em relação às principais perguntas do pós-procedimento, uma das mais questionáveis é a relação que todos os fiozinhos, todos os cabelinhos e todas as casquinhas tendem a cair e fica realmente uma área lisa após essa queda. Gente, é super normal, isso acontece, é esperado, tá? Do 5º ao 30º dia, todas as casquinhas, todos os cabelinhos transplantados, eles irão cair, tá? Vai ficar assim uma área lisa e o cabelo transplantado, ele nascerá em média 4 a 5 meses após o transplante, tá bom? Outra questão muito perguntada é sobre a foliculite. A foliculite acontece muito em quase todos os pacientes após o transplante. Ela nada mais é que uma inflamação que pode ocorrer quando o fiozinho começa o seu crescimento, tá? Nós temos produtos específicos para tratá-la e não interfere em nada o resultado final do transplante. Outra pergunta muito feita pelos nossos pacientes é sobre o uso do minoxidil, tá? Se é necessário o uso ininterrupto e duradouro do minoxidil tópico. A resposta é sim. Nós indicamos o uso contínuo do minoxidil tópico. Nós até prescrevemos para os nossos pacientes uma formulação com esse minoxidil tópico, tá? Na qual deve ser aplicado todos os dias por um tempo aí indeterminado, se possível pelo resto da vida. O que esse minoxidil faz? Ele vai fortalecer os cabelos já transplantados e vai tentar evitar a progressão da calvície, da alopécia androgenética. Então é algo muito importante e tem que ser um uso assíduo, tá? É isso, acho que as principais dúvidas são essas. Tem também dúvidas em relação a procedimentos, que eu também gostaria de falar aqui para vocês. Quais os procedimentos que nós indicamos após o transplante? Nós indicamos bastante a mesoterapia e o MMP, tá? Que são procedimentos na qual são injetadas medicações no couro cabeludo para fortalecimento também e para tentativa da não progressão da calvície, certo? Eu vou estar sempre disponível no celular do pós-procedimento para todos os nossos pacientes. Qualquer dúvida, podem sempre me chamar por lá. Até mais, obrigada. Galera, e para finalizar, a campeã aqui, a pergunta a mais recebida foi o valor do transplante capilar. Eu vejo que tem muita gente preocupada com o custo da cirurgia, tá?
Isso, na verdade, não é nem uma preocupação só dos pacientes, assim como é uma preocupação minha, tá? É uma preocupação de caráter social que eu venho, quem me conhece desde o começo, essa sempre foi a minha maior preocupação. Lógico, além da qualidade do transplante, eu queria tornar acessível o transplante capilar no Brasil. Quem conhece a minha trajetória sabe que um dia eu, passeando pela Turquia, encontrei com muitos brasileiros que estavam do outro lado do mundo fazendo transplante, porque no Brasil era inacessível, porque não tinha a qualidade que eles precisavam. E desde então a minha luta, dia após dia, e de toda a equipe do Centro Médico Capilar, foi tornar esse sonho possível e com um valor acessível, tá? Eu não posso divulgar aqui, o CRM ele limita que o médico exponha valores, tá, em redes sociais, isso não pode ser feito, mas eu garanto para vocês que hoje assim, a nossa maior vontade foi concluída, que era tornar o transplante o melhor custo-benefício, tá? Sem abrir mão de usar o que existe de melhor no mundo e também com um preço justo, tá? É possível de se pagar, e diante desse cenário do que a gente consegue oferecer, que é o que existe de melhor no transplante capilar, desde das micropinças até os blades, passando pelo punch, a gente consegue oferecer assim o melhor custo-benefício possível. Então isso é uma realização pessoal minha, tá? Uma promessa minha para os brasileiros, e que eu gosto muito, eu fico muito feliz de poder estar oferecendo isso hoje para vocês, o que existe de melhor por um preço justo e que cabe no orçamento, tá? Para fazer a avaliação, a gente tenta facilitar ao máximo essa pré-avaliação. Então a gente consegue hoje, como os pacientes que a gente atende são de fora do estado, a grande maioria, temos também pessoas fora do Brasil que vêm até aqui fazer. Então a gente teve que criar um sistema de telemedicina onde é possível avaliar essas fotos. O paciente envia as fotos para a gente de frente, de cima, de lado, de trás. A equipe médica junto comigo, a gente consegue fazer essa avaliação à distância e definir todos os detalhes, passar o orçamento, passar tudo que o paciente precisa saber antes de estar vindo, tudo por WhatsApp. Beleza? Então eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link de contato direto com o nosso atendimento, e espero aí que vocês gostem. Agradeço por acompanhar o nosso trabalho, e a gente está assim a cada dia se dedicando muito mais para o transplante capilar, e isso anima muito, porque a gente viu a evolução foi absurda, de 5 anos para cá o que mudou o transplante foi absurdo, assim. Então isso motiva a gente cada vez mais a estar ajudando mais pessoas e vendo tanto que muda a autoestima. Isso assim é uma coisa que realmente não tem preço, é muito legal, e eu fico assim muito satisfeito de estar servindo vocês, e contem comigo sempre, comigo e com a minha equipe, claro. Valeu pessoal, um abração aí para vocês, até mais!